A paz do Senhor, meus irmãos. Estão querendo romantizar o inferno. Estão querendo distorcer as verdades do inferno. Mas isso já era de se esperar. Até porque em 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 1 ao verso de número 5, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites de que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia deste. Afasta-te. Aqui o apóstolo São Paulo está instruindo Timóteo, mas nós sabemos que nos últimos dias haveria de se levantar homens que se achariam sábios segundo a sua própria sabedoria, mas cometendo erros grotescos, simplesmente para ganhar o povo, para ganhar a simpatia e a empatia. Olhe o que está escrito em Apocalipse 22, 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Pois bem, estão querendo romantizar o inferno. Estão pregando abertamente que o inferno não existe, que o tormento não existe. E quando alguém, infelizmente, abre a boca para falar um besteirol desse, é como se ele estivesse chamando Jesus de mentiroso. É como se ele estivesse anulando toda a verdade da Bíblia. Olha o que está escrito em Lucas, a parábola do rico e Lázaro. Lucas 16, 19 a seguir diz assim: ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe a chaga. Aconteceu que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Vou repetir: manda Lázaro molhar a ponta do dedo e refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Elé, menerrácia. Olha o que diz o texto, isso aqui é forte demais. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, o rico: rogo-te, pois, ó pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dês testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, que ouçam. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se alguém dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-iam. Porém Abraão disse: se não ouvem a Moisés
e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Esta parábola é um golpe no ego dos grandes líderes religiosos da época, onde havia ali os essênios, os zelotes, os saduceus e os fariseus. Mas Jesus também está ensinando para o populacho, para o povo, que não se deve brincar com coisa séria, que não se deve brincar com coisa santa. Então Jesus aplica esta parábola para o nosso elevo espiritual, para o nosso despertar espiritual. Ele aplica esta parábola para chamar a nossa atenção. É um despertamento, é um aviso do céu, é aquele mesmo aviso que o Pai colocou lá no jardim e chamou Adão e disse para ele: você pode comer livremente do que tem no jardim, mas a árvore que está no meio do jardim, não coma e não toque. Tem uma placa na árvore que está no meio do jardim, e o Senhor colocou um alerta: cuidado, perigo, se você tocar ou se você comer, você vai morrer. E quando o Senhor fala que o inferno existe, que o inferno é real, pode se levantar o doutor em teologia, pode se levantar quem quer que seja, a minha moral é dada para ele, que não mente, que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é o verdadeiro. A Bíblia diz: seja todo homem mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Jesus nunca iria falar que existe o inferno sem existir o inferno, até porque Jesus não é contador de mentira, de causos, de lorota, de historinha para boi dormir. Tudo que o Senhor Jesus falou e deixou escrito nas Sagradas Escrituras tem base, tem verdade. Eu posso citar aqui alguns textos. Exemplo, Evangelho de São Marcos capítulo 9, olha o que está escrito em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo de número 9, irmãos, diz assim a Bíblia Sagrada. É porque tem gente que na verdade ele isola texto, tem gente que quer aplicar por goela abaixo o que ele bem quer e entende. Mas Marcos capítulo de número 9, verso de número 43 a 48, diz assim: se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, aonde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares coxo na vida, do que tendo dois pés seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se os teus olhos te escandalizar, lança fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um olho, do que tendo os dois serem lançados no fogo do inferno, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Quer mais uma referência bíblica? Vamos para Mateus 25. Olha o que está escrito em Mateus 25, porque tem gente que não lê Bíblia, tem gente que não conhece Bíblia. Então vamos falar de Bíblia aqui nesta tarde. Súria, Releve, Cássia. Vamos para a Bíblia, vamos para a Bíblia, vamos para a Bíblia. Mateus 25, 41. Diz assim, ó: então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aí ele vai dizer por quê? Porque viver um evangelho fajuto,
um evangelho de aparência, um evangelho falcatrua. Ele vai dizer: porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiu, estando enfermo e na prisão não fosse me visitar. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos não fizestes a mim, irão este para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Quer mais Bíblia? Vamos para Mateus capítulo de número 10. Mateus capítulo de número 10 e o verso de número 28. Mateus 10, 28, que diz assim a palavra do Senhor Jesus. Vamos lá, Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A alma e o corpo. Quer mais Bíblia? Vamos para Mateus capítulo de número 13, verso de número 49. Mateus 13, 49 e 50. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos, separarão os maus dentre os justos, lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. E ranger de dentes. Vamos para 2 Pedro. 2 Pedro capítulo de número 2. 2 Pedro capítulo de número 2. Olha aí, para a gente entrar no corpo do sermão. Para a gente entrar no corpo do sermão. 2 Pedro 2, verso de número 4, 5 e 6. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais de 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as cinza e pondo-as como exemplo aos que vivem impiamente. Referência bíblica. Poderíamos falar sobre algumas outras referências, mas para não acrescentar muito tempo, eu quero entrar no corpo do sermão, aonde está Evangelho de Lucas, capítulo de número 16. Jesus está contando uma parábola, e nesta parábola ele diz que havia um homem rico, abastado, tinha toda a condição financeira, tinha toda a possibilidade para poder servir ao Senhor, se dedicar ao Senhor, dar o melhor para o Senhor. Este homem se vestia de linho. Isso denota, isso aponta que este homem era religioso, mas nem todo religioso tem aliança com Deus, nem todo religioso leva a religião a sério. Este homem também se vestia de púrpura, ele pertencia à nobreza, ele era nobre, mas sabe o que é que ele gostava de fazer? Ele gostava de ostentar, ele gostava de viver regaladamente, esplendidamente, ele gostava de festejar hoje sem pensar no amanhã, porque o que tem de gente rico, soberbo, meu filho, o que tem de gente boçal, porque tem uma casinha melhor, porque tem um carrinho melhor, porque tem uma conta bancária melhor. Eu não estou dizendo que todos os ricos são soberbos, porque tem rico humilde,
humilde, tem gente que parece que nem tem gente que é rico, mas é temente a Deus, serve a Deus, mas tem rico, irmãos, que ele não quer saber de Deus, ele odeia Deus, ele odeia tudo que diz a respeito do Senhor. Era este homem aqui, vivia regaladamente, esplendidamente, não estava nem aí para os céus, não estava nem aí para Deus. Aí Lázaro aparece neste quadro, o Senhor dá nome ao personagem Lázaro, mas este Lázaro aqui não é o Lázaro de Betânia que alguém falou aí, não, esse Lázaro aqui é mendigo. O Lázaro de Betânia era dono de vinhedos e olivais, era um produtor rural, era um homem que tinha condições financeiras, até porque Jesus o ressuscitou e não deixou sequela. Quem diz que quando Jesus faz o milagre, ele deixa sequela? Lázaro mendigo, não tinha casa para morar, não tinha comida, não tinha nem medicamento para sarar suas feridas, a ponto de que os cães, o cachorro, vinha ali lamber as chagas para poder lhe dar um alivio, para lhe dar um acalento. Este Lázaro mendigo vivia na porta do rico, desejava comer as migalhas que caíam da mesa do rico, o resto, aquilo que possivelmente poderia ir para o lixo, mas deixa eu dizer, ele não comia. Desejar não é ter. Tem muita gente que deseja uma boa casa, mas não tem, deseja um bom carro, mas não tem, deseja uma boa condição financeira, mas não tem. Nem tudo que se deseja nós temos. Ele desejava, mas não tinha. Mas sabe o que é que eu acho lindo aqui? É que a Bíblia não cita o nome do rico. Me apresenta o nome do rico aí, doutor em teologia. Me apresenta o nome do rico aí, o sábio de todos os sábios, como você se acha. Não, mas a Bíblia cita o nome do mendigo, Lázaro. Por que a Bíblia cita o nome do mendigo? Porque apesar de ser mendigo, ser pobre de marré, desejar comer sobras e migalha, ele acha tempo para adorar a Deus. Ele não foi salvo porque era pobre, porque padeceu, porque era mendigo, porque era necessitado. Não. Ele foi salvo porque apesar da sua vida de miséria, de pobreza, de escassez, ele não botou dificuldade para servir a Deus, para ser fiel, para ter aliança. Ao passo que o rico, ele tinha todas as possibilidades de servir a Deus e botou dificuldade, e foi infiel, e foi negligente, porque quem tem um carro tem condição de ir para a igreja todo dia, quem tem condições de se alimentar, ele precisa ir agradecer a Deus todos os dias. E quem está na miséria, e quem não tem o que comer, e quem dorme em um papelão, e quem mora debaixo de uma marquise, e quem está na rua, e que nas noites ele geme de dor, mas não tem nenhum medicamento. Não, o rico tem médico particular, mas o mendigo, além de depender do SUS, às vezes o SUS nem atende. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, mas apesar da mendigância, da vida de miséria, ele era leal, ele era fiel. Eu conheço pessoas que moram em casa de barro, de tapera, mas não abrem mão de Deus. Eu conheço pessoas que a casa não tem água e nem energia, mas ele não abre mão de Deus. Eu conheço pessoas que pela manhã às vezes não tem um café para tomar e nem um almoço meio-dia, mas ele não abre mão de Deus. Ao passo que eu conheço pessoas que moram em mansão, em condomínio fechado, mas vai falar de Jesus para ele, que ele quer brigar, ele quer discutir, ele chega a dizer: não me fale desse negócio de evangelho, não me fale desse negócio de Cristo Jesus. Sabe por quê? É porque ele tem, meu filho, mas a Bíblia diz que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos. Isso é um golpe, irmão, no ego dos ricos, dos incrédulos, dos milionários ateus. Isso é um golpe dos céus. É Deus dizendo: o teu dinheiro não compra salvação, a tua posição na terra não credencia você a vir morar na eternidade, a tua religião
religião ou a tua nobreza não credencia você a morar na eternidade. Os anjos veio buscar o corpo de Abraão, de Lázaro, e levou Lázaro para o seio de Abraão. Seio de Abraão aqui, meu filho, representa paraíso, representa lugar de descanso, mas também representa cumprimento de promessa, porque Abraão é o pai da fé. E é por isso que muitos herdam uma promessa, porque assim como nós cremos, Abraão creu e nós também acreditamos, e ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, lugar de gozo, lugar de alegria, lugar de cumprimento de promessa, ao passo que depois o rico também morreu. Por quê? Porque a morte vem para o pobre, mas vem para o rico, vem para o grande, mas vem para o pequeno. Não importa quem é você, qual é a sua etnia, em que raça você pertence, a morte vai lhe pegar, o seu dia vai chegar, a prestação de contas vai chegar. A Bíblia diz que o rico morreu, foi sepultado. Lázaro não teve sepultamento, mas anjos levaram para o seio de Abraão, ao passo que o rico teve sepultamento, mas desceu para o Hades, mas desceu para o Sheol, mas desceu para o Tártaro, foi atormentado. O dinheiro do rico, meu filho, não pôde subornar para dizer: eu não quero ir para lá, vai ter que ir. Eu não acredito no inferno, mas vai se acreditar. Eu não creio que Jesus preparou o inferno, mas preparou. E se você não creu, vai do mesmo jeito, meu filho. A Bíblia diz que o rico, estando em tormento, a palavra tormento é dores profundas, é dores agoniantes, meu filho. Não tem remédio que resolva o tormento, não. É fogo queimando sem parar, é o fogo que não se apaga. Ali você não apaga com água, ali você não apaga com extintor. É o indivíduo sofrendo, atormentado, mas não foi por falta de aviso, não, porque nós estamos sendo avisados. Você está sendo avisado. O inferno existe, o inferno é o cuidado com os falsos profetas que estão romantizando o inferno e dizendo que o inferno não existe. Ele vai e quer te levar também, que ele vá só, porque eu quero ir para o céu, eu quero acreditar na promessa de meu pai. Eu vou preparar lugar e voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É a primeira vez que aquele rico ergue os olhos para cima e ele diz: pai Abraão. Ele vê Lázaro no seio de Abraão e vê Abraão do inferno. E por que ele viu? Porque a prova cabal é o Senhor dizendo para ele: o inferno foi pregado, você não acreditou, mas ele existe, mas o paraíso também existe. Olha para cima. Olha para cima e vê o paraíso. Olha para cima e vê quem está no paraíso. Quem está no paraíso é aquele que vivia na tua porta, desejando comer migalha da tua mesa. Agora ele está no gozo eterno, porque apesar da miséria, da escassez que ele viveu, ele nunca abriu mão dos céus. Ele nunca abriu mão dos céus. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo e refrescar a língua dele. Aí eu lhe pergunto: se o rico estivesse em vida na terra, ele beberia nem que seja um copo com água da mão de Lázaro? Não beberia, não, porque rico, a maioria deles são orgulhosos, são soberbos. Se eles pudessem, eles nem pisavam no chão. Eles não querem entrar em casa de pobre. Sabe quando é que eles entram em casa de pobre? Em tempo de política. E pega na mão do pobre e depois lava a mão com álcool. No tempo de política tem muito rico que desce a favela, que desce a comunidade. Mas se aquele rico estivesse em vida, ele não beberia nem um copo com água da mão de Lázaro. Mas agora ele está mandando Lázaro molhar a ponta do dedo e refrescar a língua. Deixa eu dizer que essa água que ele está vendo, meu filho, não é essa água de poço, não. Esta água que ele está vendo não é água de garrafão, não. Esta água que ele está vendo é a água que corre debaixo do trono de Deus. É a água da vida. Somente uma gota sequer é capaz de aliviar o tormento, o sofrimento,
momento, matar a sede por a eternidade. Lembra o que Jesus falou para a samaritana? Se tu conhecesse os dons de Deus, era tu quem me pediria e eu te daria água viva. Ela diz: onde é que tem essa água? Para que eu possa beber. Aí depois que o Senhor dá água para ela, a Bíblia diz que ela volta para a cidade, mas o cântaro fica na beira do poço. Ela veio buscar água com cântaro, volta para casa sem um cântaro, mas volta para casa sem sede, porque Jesus já matou a sede dela. Ele está querendo, mas o Senhor Abraão, que representa Deus na parábola, diz o seguinte: não, meu filho, é um abismo. Os que estão aqui não podem passar para aí, e os que estão aí não podem passar para cá. O que me chama a atenção é que Lázaro não viu o rico no lugar de tormento. Quem viu foi Abraão, que representa Deus, porque Deus vê todas as coisas, mas Lázaro não. Sabe por quê? Porque Lázaro está desfrutando do gozo eterno, e lá nada, nenhuma imagem, nenhuma lembrança de tormento permanecerá. O que vai permanecer é lembranças de gozo, de alegria, de contentamento, de gratidão a Deus, de adoração a Deus. Aí ele pede o rico, então manda ele lá na terra, Lázaro, evangelizar meus 5 irmãos. Engraçado que ele teve o tempo todo para evangelizar os irmãos, né? Mas viveu uma falsa religião, viveu uma religião de aparência, uma religião de engano, porque tem gente que é religioso, mas não ganha ninguém da família. Tem gente que é religioso, mas não prega para ninguém da família, não evangeliza a mãe, não evangeliza pai, não evangeliza os irmãos, e agora depois que ele está no inferno, ele quer fazer obra missionária. Agora que ele está no inferno, ele quer evangelizar. Não, meu filho, é fim de carreira, acabou, morreu, acabou. A Bíblia diz que está ordenado ao homem morrer uma só vez, acabou, não volta mais não, está lá no inferno, não tem como escapar. Ei, eu ouvi relato de presos que fugiram dos presídios mais perigosos, dos presídios mais seguros da face da terra, mas do inferno não tem como fugir não, lá não tem como escapar não. Só que ele quer fazer a obra. Aí Abraão disse: não, lá tem Moisés, a lei, manda eles observar a lei, mas tem os profetas também. Os profetas eram os pregadores, os atalaias, os anunciadores. Que ele ouça os profetas, que ele ouça os pregadores, que eles vão procurar pesquisar nas entrelinhas do Torá, da lei, da Bíblia. Tem Moisés, que ele ouça. Mas se o Senhor mandar alguém dentre os mortos, eles vão ouvir. Aí Abraão, porque tem gente que quer botar Deus no bolso, tem gente que quer dar baratinho em Deus. Não, meu filho, você bota no bolso qualquer um, mas Deus você não bota não. Você engana qualquer um, mas Deus você não engana não. Ele conhece o que você pensa, ele sabe o que está no teu coração, ele sonda o que está no teu rim, ele sabe de todas as coisas. Quem é você, rapaz, para querer enganar o Senhor, a sabedoria em pessoa, o Deus que te criou? Não, meu filho, se ele não ouve a Moisés, e se ele não ouve os profetas, que dirás alguém que ressuscitou dentre os mortos? Abraão está dizendo: não tem saída para você não, meu filho. Você teve regalia, você teve riqueza, você ostentou, você festejava, você teve oportunidade de congregar, você foi religioso, você nasceu em berço de ouro, era nobre. Mas Lázaro, aí o Senhor está dizendo: tudo isso que você teve era possibilidade e oportunidade de você ser o melhor para Deus, de você servir a Deus com o melhor, de você dar o melhor. Mas Lázaro não teve nada, só tormento, só escassez, só prova, só dor, só sofrimento, mas ele não abriu mão de Deus. Termina agora. Eu conheço pessoas que andam 4 horas de relógio da sua casa para a congregação, para servir a Deus, e não perde um dia de culto. Você tem um carro e você vai na igreja? Você entregou a sua vida para Jesus? Deus lhe possibilitou a oportunidade de você se formar? Deus lhe deu a possibilidade
de você construir uma família linda, você ter uma casa maravilhosa, você ter um carro para lhe conduzir, você tem condições financeiras, você escolhe o cardápio que você come, fora os dias que você vai no restaurante e come o que você quiser, e mesmo assim você é negligente com Deus. Mas a Bíblia diz que naquele grande dia ele vai separar os bodes das ovelhas. A um ele vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. E a outros eles vão dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que eu tenho preparado desde a fundação do mundo. Cuidado, viu? Estão querendo romantizar o inferno. Estão querendo afirmar que o inferno não existe para você viver o evangelho da sua maneira. Mas da sua maneira ou da minha maneira não funciona. Você lembra de os dois filhos do sacerdote Arão, Nadab e Abiú? Eles ofereceram fogo do jeito deles. Eles fizeram do jeito deles. Eles não eram inocentes. Eles nasceram no lar sacerdotal, foram formados para ser sacerdote, andava no lugar santo, vestia a roupa santa, mas mesmo assim brincaram com Deus, desrespeitaram a Deus, ignoraram as instruções de Deus, e a Bíblia diz que o fogo que consumia o holocausto consumiu Nadab e Abiú. Deus não abre mão de princípios, e o maior princípio é a sua palavra. O inferno existe, o inferno é real, o inferno é lugar de tormento, o inferno é sentença para os ímpios desobedientes eternamente. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Fica com Deus, em nome de Jesus.